Se nós quisermos entender o Evangelho de hoje, temos que voltar no tempo para descobrir alguma coisa mais sobre judeus e samaritanos. Israel teve 3 reis. Saul, que o povo escolheu. Escolheu Saul porque era um homem alto, bonito, e escolheu mais por aparência. Não deu certo. Veio o 2º rei, chamado Davi. Davi era um pastor de ovelhas, um homem do campo, mas tinha sabedoria e inteligência. Deu certo, errou muito, mas muito se arrependeu, muito sofreu. O filho de Davi assume o trono, o 3º rei, chamava-se Salomão. 3º e último rei de Israel. Porque quando Salomão, um homem cheio de sabedoria, um homem bom, um homem que deixou escritos belíssimos nas escrituras para nós, quando Salomão morreu, houve uma divisão no reino. O reino de Israel dividiu-se. 10 tribos não aceitaram o filho de Salomão para ser o novo rei. Chamava-se Roboão. Apenas 2 tribos aceitaram. As outras 10 tribos preferiram trazer um outro jovem chamado Jeroboão, que não era filho de Salomão, por isso era chamado rei bastardo, que veio de fora, queria elegê-lo como rei. E houve a divisão. Começa ali a história dos samaritanos. O reino do norte, a Samaria era a capital. Reino do sul, da Judéia, capital, Jerusalém. A Samaria fica numa região montanhosa, cheia de pedras, uma região encravada ali dentro de o que hoje nós conhecemos como toda aquela Palestina, a Cisjordânia, ali entre a Cisjordânia e Israel, hoje. Ali ficava a Samaria, e ali tiveram o novo rei. Reino do norte e reino do sul. Começa uma briga, porque uma divisão sempre traz problemas. Não se davam muito bem. E isso aconteceu no ano 900 e alguma coisa antes de Cristo. Há muito tempo atrás. Porém, os 2 reinos continuaram. Reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, Samaria. No ano 722, os assírios, povo guerreiro, invadem a Samaria. Tomam as mulheres, as jovens, levam para a Síria. Lá começam os casamentos mistos de pessoas das tribos de Israel com assírios. E isso era algo complicado para a cabeça deles. Ali começa uma grande nova divisão. O reino do sul começa a considerar mais ainda o reino do norte, aquele separado, como impuro, porque suas filhas, suas mulheres, casaram-se com os estrangeiros, não mais com o povo de sua raça. E a briga é muito grande. Esse é o contexto onde se situa o Evangelho de hoje. Eles não se davam, não queriam conversa um com o outro, passavam pelo outro, cuspiam no chão, se insultavam, uma briga permanente. O reino do sul não reconhecia como legítimos descendentes de Abraão o povo do reino do norte, o povo da Samaria, os samaritanos. No dia de hoje, o Evangelho nos conta que um homem quis provocar Jesus de como vir a salvação. Jesus conta a bonita história, de como nós podemos chegar à vida eterna, amando a Deus com toda a nossa força, nossa inteligência e nosso coração, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. O judeu, o mestre da lei insiste, quem é o nosso próximo? E é onde Jesus conta essa história bonita que vocês ouviram. Um judeu estava caminhando entre Jericó e Jerusalém. Ali é uma região perigosa, cheia de curvas, cheia de montanhas, desfiladeiros, perigo de assalto, de roubo, de morte.
Ainda mais que a história nos conta que, naquele período, Herodes tinha dispensado cerca de 40 mil trabalhadores. Todo esse pessoal ficou sem emprego. E muitos deles entraram para o mundo dos assaltos. Então, a estrada de Jericó e Jerusalém era perigosíssima. Não longa, cerca de 25 quilômetros, como daqui a Águas de Lindóia, talvez um pouquinho mais, porém perigosa. Descia de Jerusalém esse homem, montado no seu cavalo. Ele é assaltado. Espancam-no, levam tudo que pode e deixam-no ali no chão. Ferido, quase morto. Passa pela estrada um sacerdote do templo. Passa, olha e, como diz, não tenho nada com isso. Ainda bem que não fui eu. E vai embora. Passa um levita. Os sacerdotes são da tribo de Levi, porém tem um cargo mais elevado. Passa um outro levita, num cargo inferior. Passa, olha, também não faz nada, não quer se comprometer, não quer se incomodar. Por fim, passa um samaritano. Vejam, ali que está, esse último que passa é aquele considerado inimigo desse povo. Aqueles a quem eles nem dirigiam a palavra. Passa um samaritano, vê aquele homem ali no chão, espancado, quase morrendo. Conhece que não é um samaritano, ele sabe pelas roupas que ele usava. Os samaritanos usavam um determinado tipo de roupa, os judeus outro. Olha e sente compaixão. Pega aquele homem, põe sobre o cavalo, sai seguindo a pé e o leva para a mais próxima hospedaria que tinha. Ali entrega ao dono da hospedaria, passa os remédios daquele tempo, vinho, azeite, óleo, sobre o homem, dá 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e diz: cuida dessa pessoa. Quando eu voltar, vou passar aqui. Se tiveres gasto a mais, eu vou te ressarcir, mas cuida dele. Gastou o seu tempo, gastou o seu dinheiro com alguém que nem era da sua raça. E é aí que Jesus entra, a misericórdia, a compaixão, amar o nosso próximo, seja ele qual for, de que raça for, de que país for. Jesus lançou as sementes ali, essas sementes que ainda hoje não floresceram. Talvez em pontos isolados do nosso planeta, da nossa terra, já tenham florescido, mas não em todos os lugares. Quem é o nosso próximo? Geralmente nós temos a tendência de defender as pessoas que pertencem à nossa família, nosso sangue, ou a quem nós criamos laços muito fortes. Alguém ofendeu um filho, nossa, a mãe toma todas as dores, o pai também, às vezes nem se preocupa de saber se não foi o filho o culpado. Uma filha é insultada, já a família inteira mas por quê? Laços de sangue. A preocupação maior nossa hoje, e sempre foi do ser humano, em pessoas com essa ligação forte, parentesco, uma amizade forte, sangue, mesmo sangue, sangue do meu sangue. Quando Jesus diz que nós somos todos filhos de Deus, o outro menino que foi insultado, maltratado lá, também é um ser humano, sente dor, sofre, chora. Poderia ser ele o nosso filho. Nós não fazemos nada, não conhecemos. O mundo ainda precisa caminhar muito para realizar aquilo que Jesus ensinou. Nós podemos dar exemplos maiores. Quantos conflitos existem hoje no Oriente Médio por causa de raças e religiões? Você que assiste televisão, noticiário, você vê lá o que acontece na Cisjordânia, o que acontece com aquelas divisões religiosas do Oriente. A Ruanda, por exemplo, há poucos anos atrás, 800 mil pessoas morreram. Tudo dentro da Ruanda, crianças cortado pés, mãos,
simplesmente eliminados por causa de duas raças diferentes de um mesmo povo que brigavam. Ou na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de pessoas morreram porque eram judeus, eram de outra raça. Não foram aceitos, queriam somente a raça ariana, a raça pura. O mundo tem visto tudo isso. Na Iugoslávia, recentemente, ainda não chegamos lá. Mesmo nós, me lembro quando eu era pequeno, na minha cidade natal existiam poloneses, alemães e italianos. Naquele tempo ainda era difícil de alguém do povo da Alemanha se casar com alguém do povo da Itália. Não gostavam muito de misturar. Hoje é diferente. Hoje isso, graças a Deus, nós já superamos. Mas ainda falta muito para nós passarmos por cima disso, olharmos o próximo como nosso irmão, como uma pessoa que poderia ser da nossa família, né? Ter sintonia com todos os seres humanos, não somente com aqueles a quem nós queremos bem ou amamos, ou que são nossos parentes. Lembramos aqui que o Nordeste, muitas vezes as pessoas que vêm do Nordeste são colocadas de lado, às vezes criam-se piada, bullying em cima deles. Ah, esse é nordestino, ah, esse é nortista. No entanto, nós esquecemos o quanto de trabalho bonito eles fizeram. A própria cidade de São Paulo, aqueles arranha-céus foram construídos com o suor e o trabalho de nossos irmãos nordestinos. Caminhamos para essa unidade que Jesus semeou. Ainda não chegamos lá. Nós temos que ultrapassar muitas e muitas barreiras. Nós temos que lançar um novo olhar sobre as pessoas. Não mais fazendo aquele bullying tão terrível que acontece mesmo nas escolas, que acaba com a personalidade de tantas pessoas, né? Pela perseguição. As escolas hoje lutam contra isso. Pessoas das mais diversas raças, culturas estudando, qualquer coisa é motivo para que os outros caiam em cima, mexam, debochem, persigam. É o bullying que maltratou tanta gente. E quantos de nós passaram por essa dificuldade quando pequenos? Nós estamos caminhando para um mundo novo. Nosso exemplo é e sempre será Jesus Cristo, o exemplo mais acabado de ser humano que caminhou sobre a terra. É com a sua pedagogia, com o seu jeito simples de ser, que nós vamos nos humanizando. Vamos resgatando a face humana de Jesus Cristo, para podermos um dia também ter a face divina de anjos e conviver e viver no meio de todos, numa grande harmonia, numa grande irmandade, numa grande fraternidade, que é o reino de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.